Bom dia! Tudo bem, crianças? Vamos à nossa aula de história? Todo mundo preparado aí? Então vamos lá e hoje nós vamos falar sobre os meios de comunicação, né? Porque em nosso cotidiano, né, nós utilizamos diversos meios de comunicação. E agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os meios de comunicação utilizados no passado e na atualidade. Vamos lá? Nós podemos se comunicar de várias maneiras, não é? Então, os meios de comunicação estão sempre presentes em nosso dia a dia, né? Então, ele serve para nos comunicar diretamente com uma pessoa, né? E também para obter ou para divulgar diferentes tipos de informações, tá? Então, vamos ver alguns exemplos, né? A tia já colocou aqui 2 exemplos, né? O telefone, mais o quê? O computador, o tablet, né? São meios de comunicação que nós usamos na atualidade, né? E a carta também ainda é um meio de comunicação utilizado, né? Mas depois, né, que inventaram aí a internet, né, muitas pessoas deixaram de utilizar a carta, o jornal, porque preferem ver essas informações pela internet, que é mais rápido, certo? É mais rápido, e as pessoas conseguem falar com pessoas que estão muito longe, pagando bem pouquinho, certo? Então, aqui, tem o moço lendo, né, as notícias no jornal. O livro também é um meio de comunicação que traz informações, né, do passado ou da atualidade. A revista também. E os meios de comunicação, eles têm história, não tem? Né? Atualmente, os meios de comunicação permitem a transmissão de informações entre milhões de pessoas, com grande agilidade. Mas nem sempre foi assim. Antes do desenvolvimento das tecnologias que utilizamos atualmente, a comunicação entre as pessoas distantes era difícil e demorada, né? Além de muito caro. Então, nós vamos conhecer um pouquinho agora da história dos meios de comunicação. Vamos falar primeiro sobre os Correios, né? O correio é um serviço de entrega de correspondências, né? Então, ele foi um dos primeiros a facilitar a comunicação entre as pessoas distantes. Então, no Brasil, os serviços de correio tiveram início há mais de 350 anos. Isso podiam levar muitas semanas para chegar ao seu destino, né? Diferente de hoje. E os jornais e revistas, né? Então, o primeiro jornal do Brasil foi fundado em 1808. Olha o nome dele aqui, Gazeta do Rio de Janeiro. Então, alguns anos depois, em 1812, foi criada a primeira revista do Brasil. Aí recebeu o nome de As Variedades. Então, nas décadas seguintes, a produção de jornais e revistas cresceu gradualmente. Porém, a maior parte da população brasileira nesse período não era alfabetizada, né? Então, isso limitava, né, o acesso das pessoas a esses meios de comunicação. Quem conhece esse meio de comunicação aí? Quem já viu? Ele se chama telégrafo. Olha aí, é um meio de comunicação do passado. Então, há cerca de 160 anos, teve início aí o uso de telégrafos no Brasil. E esse meio de comunicação utilizava fios de eletricidade para transmitir mensagens a pessoas distantes com rapidez por meio de códigos. O telefone, olha só que história.
O primeiro telefone do Brasil foi instalado em 1877, na cidade do Rio de Janeiro. E a popularização desse meio de comunicação, ele ocorreu lentamente ao longo das décadas seguintes, tá? Então, o telefone revolucionou a maneira como as pessoas interagiam, tornando a comunicação entre elas mais rápida e direta, tá? Então, esses meios de comunicação que a tia falou agora, o telégrafo, né, o telefone, né, que são meios de comunicação que surgiram lá atrás, lá no passado, foram muito importantes aí para toda a sociedade, né? Porque eles facilitaram lá a comunicação, né, a rapidez da informação entre as pessoas, tá? Mas nem todo mundo tinha acesso, né, a um telefone. Na época era muito caro, nem todos, né, a maioria das pessoas não tinham telefone, né? Até poucos anos atrás ainda era assim. Hoje em dia, né, com a tecnologia, todo mundo tem um telefone, não é assim? E o rádio? Olha esse rádio aí lá do ano de 1930. Então, a primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu em 1922. Nas décadas seguintes, o rádio tornou-se cada vez mais popular. Sabe por quê? Porque nesse período, mais da metade da população brasileira não sabia ler nem escrever. Então, no rádio, eles conseguiam ouvir as notícias, né? E não precisavam ler lá no jornal. Então, eles conseguiam aí receber as informações, né, que eram faladas, eles conseguiam saber das notícias através do rádio. E a primeira televisão, ela foi chamada de TV Tupi. E ela foi inaugurada no ano de 1950. Olha, pessoal, não tem muito tempo não, hein? Então, no início, as transmissões televisivas eram feitas ao vivo. E os programas eram pouco elaborados e a audiência era pequena. A maior parte da população brasileira não tinha acesso aos aparelhos de televisão por causa de seu alto custo, tá? Então, poucas casas tinham televisão. E ao longo dos anos, né, os programas televisivos se tornaram, né, cada vez mais elaborados e os aparelhos passaram a ser mais acessíveis, mais baratos. Aí, né, isso contribuiu para que a televisão se tornasse um dos meios de comunicação mais populares do nosso país. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né, onde nós falamos sobre os meios de comunicação atuais do passado. Espero que vocês tenham gostado. Quem tem aí um meio de comunicação antigo, né, um meio de comunicação do passado em casa, quem tiver aí, tira uma foto, manda no WhatsApp para todo mundo ver, para a gente conhecer esse meio de comunicação que você tem aí guardado na sua casa, tá bom? Então, pessoal, beijinhos, até a nossa próxima aula. Não esqueçam de fazer as atividades e depois abrir o vídeo da correção. Tchau, tchau!